Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, né? Você que nos acompanha pelo programa Razões da Fé na Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 horas da manhã, ou ainda no YouTube, no Facebook da Diocese de Caxias, sempre aos domingos às 8h30 da noite, e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da nossa Diocese de Caxias no YouTube. Basta procurar Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos, as mensagens do nosso bispo diocesano e o próprio Razões da Fé que a gente publica todas as semanas. Nosso tema de hoje: Deus nos fez irmãos? Temos essa certeza? A nossa convidada do Razões da Fé deste domingo, a Maria Beatriz Spier Vargas, professora com formação em letras português e inglês. Ela atua na Comissão Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica e colabora com assessorias a grupos de oração e comunidades pelo Brasil afora. Bea, obrigado pela tua presença. Olá. Olá, uma alegria estar aqui para nós podermos discutir as razões da nossa fé. É isso aí. Nós pensamos esse programa justamente para a gente falar sobre os assuntos da atualidade, trazendo os documentos da igreja, também sem esquecer das pessoas que fazem, que constroem a igreja na nossa diocese. A gente procura dizer que o Razões da Fé, ele é esse instrumento para nos ajudar a entender o que cremos, por que cremos e como nós cremos, né? Tudo um pouco como vai acontecendo a vida da nossa igreja. Bea, são 11 anos da eleição do Papa Francisco, 11 anos de Francisco como sucessor de Pedro. O que ele está nos ensinando? Papa Francisco nos ensina muito, mas principalmente a sermos verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. Ele nos ensina a viver a nossa vida, pautar os nossos valores, as nossas ações de acordo com o Evangelho. E nós podemos aprender com o Papa Francisco a partir do próprio nome que ele escolheu. Francisco, né? A exemplo é um outro Francisco, a exemplo de Francisco de Assis, que defendeu uma igreja pobre para os pobres, né? Uma igreja sempre em saída para encontrar os que estão à margem, os migrantes, os refugiados, os esquecidos, e mostrando também preocupação com a Mãe Terra, né? O mundo que Deus nos deu para nós nele vivermos e dele cuidarmos. Então, o próprio nome que ele escolheu já nos ensina, mas também o lema. O lema do seu pontificado é miserando atque elegendo, né? Por misericórdia me escolheu. E assim, um forte acento no pontificado de Francisco é essa questão da misericórdia. E também, além disso, né, é o modo sinodal de governar a igreja.
Isso é muito bonito, nos ensina muito essa ênfase renovada na escuta e no diálogo. Também, né, valorizando o papel dos leigos, o protagonismo das mulheres também. Isso ele nos ensina. E tem a questão, né, também da doutrina social. Ele tem um olhar muito apurado para essa questão da doutrina social, né? Sim. E aqui, Felipe, eu gostaria de ressaltar uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né? Que a doutrina social da igreja sempre ressaltou a dignidade da pessoa humana e o bem comum como, assim, o parâmetro, né, que rege todos os nossos relacionamentos, todas as questões da nossa vida em sociedade. Isso sempre foi ressaltado pela igreja, né? E cada papa, ao produzir um novo documento, ele só constrói sobre o que já foi dito antes, né? Só que sempre temos novos desafios na sociedade, no mundo. Então, ele reafirma o que já foi dito antes, né? Porque é uma continuidade, e lança uma luz sobre os novos desafios que se apresentam na atualidade. E assim é com o Papa Francisco. Ele está apenas reiterando o que já foi dito antes, né? Mas lançando uma nova luz para nós sabermos lidar com os problemas que nós temos hoje, né? Como nós podemos olhar o magistério do Papa Francisco? Eu coloquei aqui na pergunta, né? Eu penso que, e eu gostaria de ver se você também concorda, né? Mais do que um mestre em doutrina, como era Bento XVI, né? Um catequeta, né? Francisco se demonstra ser um pai acolhedor e um vovô preocupado. Não parece isso? Com certeza, sim. Mas eu gostaria também de ressaltar um outro ponto. O Papa Francisco, ele é um profeta dos nossos tempos. Pois ele anuncia, né, pela sua própria vida, pelas atitudes e com a palavra, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também sem medo de denunciar corajosamente o mal. Mas não é só uma constatação da realidade, uma denúncia do mal que se apresenta no mundo de hoje. Ele é muito lúcido, o Papa Francisco, ao apresentar propostas de como resolver os problemas que nós enfrentamos hoje. E ele sempre dá uma nota de esperança. Até na própria Fratelli Tutti, ele diz: caminhemos com esperança. Né? Então, ele é um profeta. O jubileu do próximo ano que vamos viver na igreja no mundo todo, peregrinos da esperança. Da esperança, sim. O olhar, né? Eu acho que ele também tem um olhar muito apurado para a questão da transmissão da fé. Ele tem falado, e eu lembro que na mensagem para o Dia dos Avós e dos Idosos do ano passado, né, 2023, ele escreveu também para os jovens que iam para a Jornada Mundial da Juventude em Portugal, e ele dizia: olha, antes de vocês embarcarem, visitem os seus avós, e visitem algum idoso, né? E depois lá também em Lisboa, no momento final da missa de envio, ele disse: não esqueçam de quem lhes transmitiu a fé. Aqui está falando um vovô, o vô de vocês. Não esqueçam de quem lhes transmitiu a fé. Então, ele tem esse olhar também apurado para qual a fé, como é que nós estamos transmitindo a fé às novas gerações. Exato. E qual que vai ser a igreja que nós vamos deixar. É tão bonito isso de ver, né, de fazer essa ligação, né, da fé que nós recebemos, a fé que nós vamos transmitir, mas que nos foi dada, que é um presente para nós. E ele ressalta muito isso, essa valorização também com cada fase da vida, a valorização da pessoa. Isso é muito forte no Papa Francisco. Olhando agora lá para trás, quando ele foi eleito em 2013,
E o primeiro documento que saiu, ele concluiu o que o Papa Bento XVI já tinha escrito, que era o Lumen Fidei, que era para a conclusão do Ano da Fé. Mas depois, o primeiro documento solo é a Evangelii Gaudium, né, que é um pouco o programa de governo do Papa Francisco. Olhando lá para trás, o Francisco está ajudando a igreja, que é povo de Deus, né, retomando o Concílio Vaticano II, a caminhar? Sim, com certeza, porque como você falou, né, um programa de governo, ele apresentou lá na Evangelii Gaudium. Então, qual é esse programa, assim, se a gente fosse falar resumidamente? Anunciar, né, a alegria de anunciar o Evangelho e como fazê-lo. Para nós sermos, como ele usa, evangelizadores com espírito, né? E também, ele fala da alegria de ser povo na Evangelii Gaudium, também da dimensão social da evangelização e da transformação missionária da igreja. Então, mas ele... Eu até trouxe aqui a Evangelii Gaudium, porque eu gostaria de, exemplificar com 2 pequenos trechos, curtinho, né, da Evangelii Gaudium, que falam da convicção do Papa Francisco, que ele transmite para nós. Isso está lá no número 266, um trechinho, 270. Ele diz o seguinte... Então, ele está respondendo à pergunta como ele está ajudando a nossa fé, né? Ele diz, não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não conhecê-lo. Não é a mesma coisa caminhar com ele ou caminhar tateando. Não é a mesma coisa poder escutá-lo ou ignorar a sua palavra. Não é a mesma coisa poder contemplá-lo, adorá-lo e descansar nele ou não poder fazer isso. E aqui uma curiosidade, o Papa Francisco, ele é um homem de muita oração, né? Nas próprias palavras dele, eu li uma vez uma entrevista, ele diz que ele começa rezando o breviário, as laudes, depois ele celebra a missa, né? E depois, então, ele reza o terço. Mas ele diz que a hora que ele mais gosta da oração, ele diz que ele passa o dia em oração. Tudo que ele faz com um espírito orante. Mas a hora preferida dele é a noite, porque ele fica todas as noites 1 hora diante do Santíssimo Sacramento em adoração. Por isso que ele diz, não é a mesma coisa poder contemplá-lo, adorá-lo e descansar nele ou não poder fazer isso. E a sua vida nos convida a fazer isso, né? E ele diz, o verdadeiro missionário que nunca deixa de ser discípulo, sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com ele, sente Jesus vivo com ele no meio da tarefa missionária. Depois ele vai dizer ainda, né? Jesus quer que toquemos a miséria humana. Olha, aqui está um programa dele, né? Quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros. Espera que renunciemos a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitários que permitem manter-nos à distância do nó do drama humano, né? A fim de aceitarmos verdadeiramente entrar em contato com a vida concreta dos outros e conhecermos a força da ternura. Olha que bonito isso, né? E ele diz, quando o fazemos, a vida complica-se maravilhosamente, né? E vivemos a intensa experiência de ser povo, né? A experiência de pertencer a um povo. Eu recordo que, né, enquanto cardeal arcebispo de Buenos Aires, ele participou da Assembleia do Episcopado da América Latina e do Caribe em Aparecida, no ano de 2007, e ele estava na equipe de redação do documento, né, de secretaria e redação. Uma primorosidade do documento de Aparecida é: conhecer Jesus foi o melhor que aconteceu em nossas vidas. Sim. E dá-lo a conhecer com as palavras e com a vida é a nossa alegria. Essa é uma primorosidade. E depois ele vai, agora já pouco antes da pandemia,
Cristo Vive, na Christus Vivit, que é a exortação apostólica de conclusão do sínodo sobre a juventude, ele vai dizer, né, Cristo vive, ele é a mais bela juventude, tudo o que ele toca torna-se jovem, e quando tu te sentires envelhecido pela tristeza, pelo rancor, enfim, ele vai citando coisas que nos colocam para baixo. Ele diz, lembra-te que a força do ressuscitado está ao teu lado. E depois ele conclui, Cristo vive e te quer vivo. Uhum. E é uma mensagem que ele deixou para a juventude, mas que serve para todos nós. E que ela deveria ser assim repetida mesmo, né? As pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Que por algum motivo estejam se sentindo desanimadas, tristes, sem esperança. Cristo vive e te quer vivo. E te quer vivo. Lindo isso. Francisco tem esse olhar. Para mim, eu tive a grata privilégio de que Deus me concedeu de estar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa no ano passado. E o que dá para perceber dele, né? Esse avô preocupado com a transmissão da fé, este homem firme também nos seus propósitos e princípios, firme no amor a Jesus Cristo e a Nossa Senhora, mas que tem um olhar diferente, que a igreja precisa abrir as suas portas, suas janelas, colocar em ação o Concílio Vaticano II. E quando ele vai dizer que a igreja é lugar de todos, e pedia para repetir, é lugar de todos. E aí, depois, numa entrevista, ele ia dizendo, né? Claro que cada um vai fazendo o seu caminho dentro da igreja, vai encontrando as normas, os sacramentos, cada um vai fazendo o seu caminho, vai caminhando, fazendo o seu caminho de conversão também. Mas a igreja não pode fechar as portas para ninguém, porque ela é o lugar de todos. De todos, E é muito bonito também o fruto, né, do Concílio Vaticano II, que hoje muitos querem negar, né, que é essa a abertura aos movimentos, a diferentes movimentos pastorais, serviços, onde todos nós temos um lugar, né, e podemos, então, viver a nossa fé de um modo que se adequa à nossa maneira de ser, né? Tem lugar para todos. Tem lugar para todos, tem trabalho para todos, tem serviço para todos. E cada um olhando o outro, né? Lembrando sempre o que o Francisco falou na sessão de abertura da primeira parte da Assembleia do Sínodo, lá em outubro do ano passado, que ele dizia assim: vamos ficar um pouco quietos e vamos deixar o Espírito Santo falar, porque o Espírito usa de cada um de nós para poder falar os caminhos que ele quer para a igreja. Exatamente. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha.
Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Com a expertise da fonoaudióloga Léa Trave, garantimos a você a melhor experiência auditiva. Recupere o prazer de ouvir com conforto e precisão. Agende sua consulta hoje mesmo. SEAR Aparelhos Auditivos, porque sua audição merece o melhor cuidado. Ligue agora para o fone 54 99974 1957 e agende sua avaliação. SEAR Aparelhos Auditivos, Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar
para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nossa convidada de hoje, a Maria Beatriz Spier Vargas, e hoje o nosso tema: Deus nos fez irmãos? Temos essa certeza? São duas perguntas que elas vão se complementando. Bea, no bloco anterior a gente falava sobre o pontificado do Papa Francisco, o seu plano de governo, né, o seu projeto de governo que está na Evangelii Gaudium, publicada, né, o primeiro documento solo do Papa Francisco, e ele traz uma riqueza, a riqueza do que ele também compreende como igreja, né, também da vivência dele enquanto arcebispo de Buenos Aires, bispo da América Latina, e aí eleito bispo de Roma. Ele tem 4 princípios bem interessantes que envolvem não só a doutrina social da igreja, mas todo o processo dele enquanto pontífice, como sucessor de Pedro. Como é que a gente pode falar sobre isso? Na verdade, são 4 princípios que complementam, né, o pensamento de Paulo VI sobre a evangelização e o desenvolvimento. Ótimo. Que são: o tempo é maior do que o espaço. Então, para nós termos esse olhar sobre o tempo de hoje, né, as realidades são maiores do que as ideias. Olha que interessante, né? Se a gente parte desses princípios, as realidades são maiores do que as ideias. A unidade prevalece sobre o conflito. E o todo é maior do que a parte. Então, ali é como você falou, o programa de governo, né? A igreja é para todos, o todo é maior do que a parte. É para o bem comum, tudo que a gente faz, as nossas iniciativas, tudo é para o bem comum. A unidade é maior do que o conflito. Né? Eu acho que principalmente este princípio tem muito a nos ensinar, né? Muito, exatamente. E ali, claro, quando a gente vai mergulhar na exortação apostólica, no Evangelii Gaudium, então ele vai desdobrando esse pensamento, vai nos levando a refletir, vai apresentando caminhos para a gente superar o conflito, né? Eu acho que muitas vezes a gente
é crítico de sofá. Muitas vezes a gente critica, muitas vezes, o Papa, os bispos, os padres, a estrutura da igreja, mesmo nossa organização pastoral, sem ter conhecimento sobre o que está escrito. Exato. Né? Se ao invés de, neste momento, de nós criticarmos o Papa Francisco, como ele tem sido alvo de muitas críticas, nós buscássemos lá no site da Santa Sé, tem todos os documentos, todas as encíclicas, todas as exortações apostólicas, as mensagens. Se a gente procurasse ler o que de fato esse homem escreve. Na fonte. Na né? fonte. Vindo dele. É maravilhoso. A nossa fé, Felipe, eu penso que se isso pudesse acontecer mesmo, a fé das pessoas que faz isso, ela é como que renovada, ganha um sopro novo, né? É como se a própria água viva do Espírito Santo se derramasse sobre nós. Esse estilo de olhar a igreja, ele, nesse pontificado de Francisco, ele é muito interessante, porque é uma igreja menos estrutural, mas mais aberta, acolhedora, com um olhar que possa fazer essa ponte entre Deus e o homem. Exato. Nós precisamos construir pontes entre pessoas e não muros. Exato. Ele enfatiza muito a cultura do encontro, né? No número 5 da Fratelli Tutti, que é né, o último documento mais robusto que o Papa publicou, e ele assinou no dia 3 de outubro de 2020 em Assis. Né, Fratelli Tutti, e ele começa já falando sobre São Francisco de Assis, né, porque São Francisco chamava todos de irmãos. Então, Fratelli Tutti. No número 5 ele escreve assim: as questões relacionadas com a fraternidade e a amizade social sempre estiveram entre as minhas preocupações. A elas me referi repetidamente nos últimos anos e em vários lugares. Isso é verdade. Lampedusa, a questão da migração, as guerras, tudo isso ele tem repetidamente falado também. O que é, então, a carta encíclica Fratelli Tutti? Quais são as principais aspirações, inspirações e preocupações que Francisco traz na Fratelli Tutti? Então, o Fratelli Tutti é o documento que traduz a forma de vida de São Francisco de Assis, né? Somos todos irmãos. E aqui, uma coisa muito interessante é que na Fratelli Tutti, o conceito de justiça social da igreja é ampliado, porque o Papa amplia o conceito para falar de amizade social. E ele diz, é feliz quem ama o outro, quem vive uma forma de vida com o sabor do Evangelho, né? Com amor e fraternidade universal. Então, ele amplia o conceito de justiça social para falar de amizade social. O documento, assim, seguindo essa maneira, né, de olhar para as realidades da igreja, que a gente usa os verbos, né, ver, julgar e agir, né? Então, ele nos faz olhar para o mundo de hoje, fala das sombras de um mundo fechado e faz uma análise da realidade com os desafios que nós temos hoje, né? As várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, um mundo massificado que privilegia os interesses individuais, né? Fragiliza a dimensão comunitária da existência, né? Então, esse é a sombra de um mundo fechado. Mas eu dizia que ele inova, né? Ele amplia os conceitos. Quando ele fala na Fratelli Tutti de política, ele mais uma vez inova, porque ele vai falar de amor político ou caridade política. Vejam só, que seria reconhecer todo ser humano como um irmão ou uma irmã e procurar uma amizade social que integre a todos e envolva a todos. Então, ele diz o seguinte, a política, a caridade política é uma política onde haja uma economia que não vise apenas o lucro, mas que esteja integrada
né, em um projeto político, social, cultural, popular que vise o bem comum. E além disso, que envolva a todos, né? Os diversos setores, os diferentes conhecimentos que nós temos hoje, né? Se juntarem, pensarem juntos em vista ao bem comum e à promoção da dignidade do ser humano. É um fazer juntos, aliar forças, aliar conhecimentos, experiências com vistas ao bem de todos, né? Que bonito, que bonito. Fratelli tutti. Será que a gente está entendendo o que significa isso? Assim, Felipe, ele fala lá também na Fratelli tutti, precisamos fazer crescer a consciência de que hoje ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. A pobreza, a degradação, os sofrimentos de um lugar da terra são um silencioso terreno fértil de problemas que finalmente afetarão todo o planeta. Ele diz assim, quando na sociedade, seja ela local, nacional ou mundial, quando uma sociedade abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos, não há forças de ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a paz. Não me sai da cabeça a cena do Papa Francisco em março de 2020, naquela praça de São Pedro vazia, ele caminhando sozinho, parecendo carregar o peso do mundo todo nas costas, já um homem idoso, com problemas para caminhar, com o pulmão meio, mas aquele gesto dele contemplar tanto o crucificado quanto a mãe, e ele também falar para todo mundo, certamente tinha milhões de pessoas no mundo todo assistindo aquele momento, e ele lá, naquele momento, ele também disse isso, que ou nós estamos todos no mesmo barco, ou nos salvamos todos, ou não vai se salvar ninguém. Na Fratelli tutti também é muito bonita a parte onde ele fala do serviço, né? E a definição que ele dá de serviço, ele diz assim, o serviço é em grande parte cuidar da fragilidade. Servir significa cuidar dos frágeis das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso povo. O serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca na sua carne, sente sua proximidade. Por isso, o serviço nunca é ideológico, porque nós não servimos ideias, nós servimos pessoas. E eu achei tão bonita essa definição de serviço, né? É cuidar dos frágeis, cuidar da fragilidade dos outros. Quando ele fala das sombras de um mundo fechado, ele aborda também um problema sério que nós temos hoje, que é a agressividade na comunicação, né? E nos meios digitais, de ódio, de destruição, de insultos, de difamações, de afrontas verbais para destruir a imagem do outro. Essa é a análise da realidade, né? E mesmo, isso é muito triste, mesmo nos meios de comunicação católicos, é possível ultrapassar as barreiras, ultrapassar os limites. Aí fica a pergunta, né? Agindo assim, qual contribuição se dá para a fraternidade e amizade social? E aqui eu venho para uma pergunta que dias atrás nós... a Bea traz a questão da comunicação, das redes. No dia 24 de janeiro, Francisco publicou a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2024. E o tema que ele traz é a questão da inteligência artificial. O que ele diz? O que ele escreve? Inteligência artificial e sabedoria do coração, por uma comunicação plenamente humana. Ou seja, usar das ferramentas, porque elas estão aí,
Nós não podemos virar as costas e achar que não vai ter inteligência artificial. E ali ele coloca entre parênteses que ele mesmo já foi alvo da inteligência artificial quando criaram vídeos dele falando o que ele não falou. Né? E fotos dele com a batina branca por baixo e uns casacos estranhos da moda, né? Ele já foi alvo e ele coloca isso entre parênteses. Mas eu trago aqui uma coisa que nos aconteceu nas redes da Diocese de Caxias nesses últimos dias. Nos comentários do YouTube do Razões da Fé sobre a economia de Francisco e Clara, uma pessoa escreveu assim: esse homem que ocupa a cátedra de Pedro é um impostor. Qual a resposta que a Fratelli Tutti nos ajuda a dar com um comentário agressivo desses? Bom, em primeiro lugar, ele não é impostor, né? Porque ele foi legitimamente eleito, escolhido, né? Então, ele não é impostor. E também, eu penso que ao fazer, como nós falávamos antes, as pessoas emitem ideias, pensamentos, sem conhecer de verdade, né? O pensamento do Papa Francisco. Provavelmente essa pessoa não leu aquilo que o Papa Francisco fala, está apenas repetindo o que ouviu. Quero crer, né? Então, quem ama verdadeiramente a Deus, está cheio do Espírito Santo, não usa de violência, né? Seja ela física ou verbal, não discrimina, não desmerece o outro. Quem ama a Deus, ama o outro e procura o seu bem, né? E talvez, assim, como é que eu poderia dizer? O Papa Francisco, ele é perseguido, Jesus também foi perseguido. No Evangelho de hoje, ele foi perseguido na sua própria terra, né? É o Evangelho de hoje. Ele sofreu discriminação, insultos, calúnias. O que o Papa Francisco faz é propor que nós vivamos verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo, né? E isso implica em denunciar algumas coisas. Por exemplo, um projeto econômico, e eu falo disso a nível mundial, né? Que visa apenas o lucro e que causa ainda mais empobrecidos, ainda mais pessoas, né? Que ficam à margem da sociedade. Isso pode, de alguma maneira, ferir os interesses de alguém. Então, se fere os interesses, a pessoa agride, né? E aqui não se trata de comunista, socialista, capitalista, não é isso, gente. Não. O Papa Francisco não está dizendo isso. Ele está dizendo só, gente, nós temos que olhar para que todos possam ter o mínimo, pelo menos, para viver. Que ninguém passe fome nesse mundo. Como é que eu posso, eu não sei, às vezes eu fico me perguntando, como é que eu posso ficar feliz se o meu filho está alimentado, se o meu filho tem direito à educação, tem direito à saúde, ele tem, e se tem crianças que morrem de fome no mundo. Eu não posso ser verdadeiramente feliz. Quando uma parte do corpo físico está doente, o corpo todo sofre. E assim também no corpo de Cristo. Por isso eu penso, às vezes a pessoa tem uma tristeza enraizada dentro de si mesma e a sua vida é toda perfeita. Não, é porque, sabe, o sofrimento no mundo, ele nos atinge também. Né? Alguém poderá dizer, mas isso é o governo que tem que providenciar, isso a gente já paga imposto, isso é de governo. Não, isso é humano. A Bea trouxe antes, né? Quando Francisco vai escrever na Fratelli Tutti que quando alguém sofre, quando tem nas periferias, quando alguém está sofrendo, não há serviço de inteligência, não há programa de governo, não há nada que vai conseguir resolver todo o problema. O que resolve a humanização. Exato. Francisco quer nos ajudar a olhar isso, que somos todos irmãos. E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso Razões da Fé desse domingo. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria,
que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Deus nos fez irmãos? Temos essa certeza? E a nossa convidada, Maria Beatriz Spier Vargas, que é professora e também atua na Comissão Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica no Brasil todo. Bea, no número 280 da Fratelli Tutti, que a gente, o nosso tema de hoje é Se Deus nos fez irmãos, que nos recorda a encíclica do Papa Francisco sobre a amizade social, chamada Fratelli Tutti. No número 280 ele vai escrever o seguinte: pedimos a Deus que fortaleça a unidade dentro da igreja, unidade que se enriquece com as diferenças que se reconciliam pela ação do Espírito Santo. Quais os passos que ainda nós precisamos dar como igreja, povo de Deus, para ajudar os cristãos de direita, de centro, de esquerda, os conservadores e progressistas a compreenderem que a igreja é lugar de todos, 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 como nos recorda Francisco? Os passos que nós temos que dar como igreja. Talvez nós tenhamos, de alguma forma, falhado em levar as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque quem tem esse encontro pessoal com Jesus Cristo é impregnado do Espírito Santo, né? Que São Paulo vai dizer lá em Romanos 5:5, né? É o próprio amor de Deus derramado nos nossos corações. Então, quem ama a Deus está cheio do Espírito Santo, né? Ele tem essa abertura de acolhida. Eu não vejo no outro um inimigo, porque ele pensa diferente de mim, ele tem uma convicção política diferente da minha, né?
Quem se encontrou verdadeiramente com Jesus Cristo tem uma visão de acolhida do outro. Né? Então, aí envolve a evangelização, passar o querigma para as pessoas, envolve a catequese. Né? As pessoas precisam ser... O mundo ainda precisa ser evangelizado e catequizado, eu diria. Exatamente. Nós estamos, né, o ano passado nós fizemos o nosso censo da catequese na diocese, e algo que apareceu muito forte quando a gente perguntava para as famílias: por que você inscreveu o seu filho na catequese? Mais de 75% das respostas, das mais de 5 mil que vieram das famílias, ou porque somos católicos e queremos que ele seja católico, ou por tradição. Todas essas respostas vieram nessa mesma linha. Poucas para que ele consiga fazer o seu encontro pessoal com Jesus. E mesmo entre as catequistas, para que serve a catequese? Para a gente ensinar, né, transmitir a fé, para a gente ensinar os mandamentos, para ensinar o querigma. Mas, gente, e quando a gente vai falar do encontro com Jesus? Com Jesus, o ressuscitado, né, que nos dá uma vida nova. Porque a gente falar do querigma sem a gente propiciar o encontro pessoal com Jesus, não vai render de nada. E quem se encontra com Jesus, que sempre enfatizou, né, sobre o perdão, a misericórdia, a inclusão de todos, é importantíssimo isso, né? Inclusive na Fratelli Tutti, Felipe, o Papa Francisco fala muito que para superar essas divisões que existem, né, para esquecer as injustiças, para poder conviver com, de certa forma, superar as injustiças, né, só se consegue superando o mal com o bem. Né? E isso é bíblico, né? Está lá em Romanos 12, perdoando e procurando caminhos de paz. E ele diz uma coisa muito importante sobre o perdão, porque as pessoas às vezes ficam se ferindo mutuamente e não encontram esse caminho de paz, esse caminho de reconciliação, né? O Papa diz assim: o perdão é importantíssimo. O perdão não significa esquecimento. E de forma alguma o mal cometido pode ser negado, relativizado, dissimulado. Todavia, podemos perdoar. Quem tem esse encontro pessoal com Jesus Cristo consegue perdoar. Sabe? O perdão é uma força. E o perdão não é sentimento. O perdão é atitude, né? Da mesma forma que amar e gostar são duas coisas diferentes. Amor é atitude, mais do que sentimento. É uma atitude que eu tenho em relação ao outro, né? Aqueles que perdoam de verdade, eles não esquecem, né? Mas renunciam-se a deixar-se dominar pela mesma força destruidora que os feriu. E fazendo isso, eles interrompem, quebram o círculo vicioso, impedem o avanço das forças de destruição. Você responde o mal com o bem, né? Isso é algo interessante, né? Nós, mesmo uma coisa bem elementar das crianças e dos jovens, né? Quando nós lembramos os desenhos animados, os desenhos da Disney, o bem sempre vai vencer o mal. Sim. Né? Então, o mal nunca deve vencer, mesmo nas nossas relações humanas. Sempre responder o mal com o bem. Francisco mesmo sofre com tantos ataques, tantos católicos que o atacam. E o que ele faz? Ele reza, né? E ele não está rezando para que venha uma praga e um raio e mate as pessoas, mas que as pessoas possam tentar se converter. Esse é o papel do cristão. O cristão precisa responder ao mal com o bem. Senão não é seguidor de Cristo. Cristão é quem segue a Jesus Cristo, né? E os valores do Evangelho. Bea, Deus nos fez irmãos? Será que a gente tem essa certeza?
Infelizmente muitos não têm essa certeza, né? Enxergam como inimigos a serem abatidos aqueles que não pensam como eles, que têm alguma espécie de divergência religiosa, política, são de outra etnia ou de outros costumes. Mas daí a necessidade de conscientizar as pessoas de que o outro é sempre um irmão, né? E que nós precisamos nos acolher, nos ajudar, dar uma resposta verdadeiramente cristã ao mundo, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do cardeal Vantuan. Ele era, na época de São João Paulo II, né, no pontificado de João Paulo II, ele era o cardeal encarregado das questões de paz. Ele era um cardeal vietnamita que em 1975 ele foi preso pelo regime comunista do Vietnã. Ele tinha um trabalho muito forte com a juventude e era muito dinâmico, muito ativo. Quando ele estava sendo levado para a prisão, ele ficou 13 anos preso, e 9 dos quais numa solitária, né? E ele ficou muitos meses num pequeno cubículo lá num cárcere onde ele não tinha janela. Ele tinha que passar, para poder respirar, ele passava horas respirando por um buraquinho no chão. O catre dele era coberto de musgo, né? Mas quando ele estava sendo levado para a prisão, ele tomou uma decisão interior. E aqui eu quero enfatizar, o cristão precisa tomar decisões interiores que digam que ele é verdadeiramente cristão. A decisão interior que o cardeal Vantuan tomou foi: eu não vou ficar cada dia esperando ansiosamente pela minha libertação, mas eu vou viver cada dia intensamente no amor. E assim ele fez. Uma vez o carcereiro dele perguntou: por que é que você é tão bom para mim se eu lhe maltrato tanto? A resposta do cardeal Vantuan: é por causa do meu Senhor. Por causa do nosso Senhor, nós podemos responder à violência com paz, com perdão. Por causa do nosso Senhor, nós podemos acolher aquele que é diferente de nós podemos dialogar com quem pensa diferente, né? Por causa do nosso Senhor. Então, os caminhos de paz são possíveis, sim. E onde a gente pode ser instrumentos dessa amizade social que o Papa nos pede? É só na igreja? Não, em todos os lugares, né? Em todos os lugares onde nós estamos, né? Em todas as áreas da nossa vida, na nossa profissão, na nossa convivência com os nossos vizinhos, em todos os lugares. Quando nós vamos fazer uma compra numa loja, a nossa atitude deve ser uma atitude de amor. Eu dizia antes, né? O amor é diferente, gostar e amar é diferente. Eu posso não gostar das atitudes de alguém, eu posso não gostar do pensamento de alguém, ou das escolhas políticas ou ideológicas, enfim, de uma pessoa. Mas como cristão, como cristã, eu preciso amar essa pessoa. O amor é a atitude, rezar por ela, né? Acolher, ajudá-la a ser melhor, né? Então, em todos os lugares, nós temos que dizer que nós somos cristãos. Eu tenho aqui comigo o texto base, eu estava lendo essa semana, ele está muito bonito. E eu acho que, se vocês me permitem, eu acho que os objetivos específicos da campanha da Fraternidade 2024 já nos mostram como a campanha da Fraternidade pode nos ajudar. Vejam, os objetivos específicos são analisar as diversas formas da mentalidade de indiferença, divisão e confronto em nossos dias e suas consequências para toda a humanidade, inclusive na dimensão religiosa. Compreender as principais causas da atual mentalidade de oposição e conflito, geradora da incapacidade de ver nas outras pessoas um irmão e uma irmã. A campanha da Fraternidade vai nos ajudar a refletir sobre essas realidades e nos apontar caminhos, né? Identificar também iniciativas de comunhão, reconciliação e fraternidade,
capazes de estimular a cultura do encontro. Redescobrir a partir da palavra de Deus a fraternidade, a amizade social, a comunhão como elementos constitutivos de todo ser humano. Né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Dentro de nós existe bondade, verdade, justiça. E a gente tem sede disso, né? Acolher o magistério da Igreja sobre a fraternidade universal como ajuda ao discernimento nas inúmeras situações de conflito e divisão. Então, vamos ver o que diz a Igreja, vamos ver o que diz o Evangelho, né? Aprofundar a compreensão da comunhão e da fraternidade como caminho para a realização pessoal e para a paz em todas as situações da vida. Conscientizar sobre a necessidade de construir a unidade em meio à pluralidade, superando divisões e polarizações. Estimular a espiritualidade, os processos, os hábitos e as estruturas de comunhão na igreja e na sociedade. E incentivar e promover iniciativas de reconciliação entre pessoas, famílias, comunidades, grupos e povos. Felipe, ouvintes, né, pessoas que nos acompanham pela televisão, pela rede de televisão, YouTube, as pessoas estão cansadas de conflito, de divisão, de ódio. As pessoas estão cansadas. Talvez até nem tenham se dado conta disso. Mas nós precisamos começar a falar da cultura do encontro, da fraternidade, da amizade social e andar por esse caminho. Por isso, a campanha da fraternidade desse ano, eu tenho certeza, vai ajudar muitos. Que a gente possa caminhar buscando conhecer, né? A gente tem aquele ditado antigo que vai dizer que você não pode amar o que você não conhece. Busque lá no site do Vaticano, busque também nas livrarias, tem o compêndio da doutrina social da igreja, que começa lá com a Rerum Novarum, e depois vai trazendo os documentos que os papas escreveram até Bento XVI, e depois agora o que Francisco vai nos trazendo. Procure ler, procure entender. Nenhum papa vai desdizer o que o outro papa falou. Jamais. Ou desfazer o que a igreja construiu ao longo de quase 2000 anos. A igreja, ela caminha e ela precisa dar respostas para as perguntas do tempo de hoje. A gente não pode viver na igreja com quase um racha, né? Um cisma. Nós precisamos olhar para Cristo, que é quem nos une. O nosso inimigo comum não é o nosso irmão ou nossa irmã, é outro. Exatamente. É o inimigo também de Jesus Cristo. E ele se usa de muitas vezes dessas fragilidades humanas para poder nos afastar da comunhão da igreja. E assim a gente conclui o nosso programa Razões da Fé deste domingo. Obrigado, Bea, pela tua presença, por esta rica partilha que a gente pôde fazer aqui no Razões da Fé. É sempre muito bom, Felipe, a gente poder falar sobre os documentos da nossa igreja, sobre as propostas da nossa igreja que nos ajudam a caminhar para um mundo melhor, né? Exatamente. E assim a gente conclui, desejando a você um ótimo domingo, uma boa semana. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.